Seja muito bem-vindo. Método Silva de Controle Mental, por José Silva e Felipe Miele. Leitura por Leia Fé. Capítulo 8. Suas palavras têm poder. Na introdução, foi sugerido que você não praticasse nenhum dos exercícios em sua primeira leitura. O próximo exercício é uma exceção. Experimente-o agora mesmo. Use toda a sua imaginação nele. Depois, vamos considerar as implicações disso. Imagine que você está em sua cozinha, segurando um limão que acabou de tirar da geladeira. Ele está frio em sua mão. Olhe para o seu lado exterior. Sua casca é amarelada, é de um amarelo oleoso e tem nas pontas pequenas manchas verdes. Aperte-o um pouco e sinta sua firmeza e seu peso. Agora levante o limão até o nariz e cheire-o. Nada cheira como um limão, não é? Agora corte-o pelo meio e cheire. O cheiro é mais forte. Agora dê uma boa mordida e saboreie o seu sumo. Nada tem o mesmo gosto de um limão, não é mesmo? Neste ponto, se você tiver usado bem a sua imaginação, sua boca estará cheia de água. Consideremos as implicações disso. Palavras simples, palavras afetaram suas glândulas salivares. As palavras nem mesmo refletiram a realidade, mas sim algo que você imaginou. Quando leu estas palavras sobre o limão, você disse ao seu cérebro que possuía um limão. Apesar disto não ser verdade, seu cérebro levou a mensagem a sério e disse às suas glândulas salivares: "Este cara está mordendo um limão. Depressa, lavem esse gosto." As glândulas obedeceram. A maioria de nós acha que a palavra que usamos refletem significados e que estes podem ser bons ou maus, verdadeiros ou falsos, fortes ou fracos. É verdade, mas isso é apenas parte da questão. As palavras não só refletem a realidade, elas criam a realidade, como um fluxo de saliva. O cérebro não é um intérprete sutil das nossas intenções. Ele recebe informações e as arquiva, e está encarregado do nosso corpo. Diga-lhe alguma coisa como: "Agora estou comendo um limão." E ele passa a trabalhar. Agora está na hora do que chamamos em controle mental, limpeza mental. Não há um exercício para isso, apenas a determinação de um ser cuidadoso quanto às palavras que usamos para ativar nossos cérebros. O exercício que realizamos foi um exercício neutro. Fisicamente, dele não decorreu qualquer benefício ou prejuízo, mas benefícios e prejuízos podem decorrer das palavras que usamos. Muitas crianças fazem uma pequena brincadeira na hora do jantar. Descrevem os alimentos que estão ingerindo da forma mais nauseante possível. A manteiga é feita de minhocas esmagadas e assim por diante. O objetivo da brincadeira é fingir não estar nauseado com essa nova perspectiva sobre a comida e fazer com que alguém vá além de sua habilidade de fingir. Frequentemente, isso funciona e alguém acaba perdendo o apetite repentinamente. Quando adultos, frequentemente jogamos este mesmo jogo. Perdemos nosso apetite para a vida empregando palavras negativas e as palavras, por sua vez, ganhando força com a repetição, criam vidas negativas pelas quais perdemos o apetite. Como vai você? Não posso me queixar, ou não adianta reclamar, ou não tão mal. Como será que o cérebro responde a essa visão desagradável? É uma chatice lavar os pratos. É uma tremenda dor de cabeça equilibrar suas contas? Você está cansado desse tempo? Tenho certeza de que os proctologistas devem uma grande parte de seus honorários às palavras que usamos.
Lembre-se de que o cérebro não é um intérprete sutil. Ele diz: este cara está pedindo uma dor de cabeça. Então está bem. Lá vai a dor de cabeça. Naturalmente, cada vez que dizemos que algo nos causa dor, disto não resulta imediatamente a dor. O estado natural do corpo humano é a boa saúde e todos os seus processos são irrígidos para a manutenção dessa boa saúde. Contudo, com o tempo, depois de um intenso bombardeio verbal contra as suas defesas, o corpo prepara a doença que parecemos estar pedindo. Duas coisas acrescentam força às palavras que empregamos: nosso nível mental e nosso grau de envolvimento emocional com o que dizemos. Meu Deus, isto dói. Dito com convicção, oferece uma boa acolhida à dor. Eu não consigo fazer nada por aqui. Eu não consigo fazer nada por aqui. Dito com profunda emoção, toma-se uma verdade que acrescenta uma aparente validade à serização. O controle mental oferece defesas efetivas contra nossos próprios maus hábitos. Em alfa e em teta, nossas palavras têm uma força muito maior. Nos capítulos anteriores, você viu como, com as palavras surpreendentemente simples, você pode programar sonhos e transferir das palavras para os 3 dedos o poder de levá-lo a alfa. Eu nunca ri de Emily Coué, apesar de que nestes tempos sofisticados muitas pessoas façam isso. Ele é famoso por causa de uma frase que hoje em dia causa tantas risadas como a melhor das piadas. A cada dia e de todas as formas, estou ficando melhor e melhor. Essas palavras já curaram milhares de pessoas de doenças muito sérias. Não são uma piada. Eu a respeito e tenho pelo Dr. Condé admiração e gratidão, pois aprendi lições muito valiosas com seu livro Autodomínio através da autossugestão. O Dr. Coué foi farmacêutico por quase 30 anos em Troyes, na França, onde nasceu. Depois de estudar e realizar experiências com a hipnose, desenvolveu uma psicoterapia de sua própria autoria baseada na autossugestão. Em 1910, abriu uma clínica gratuita em Nancy, onde tratou de milhares de pacientes, alguns com reumatismos, dores de cabeça forte, asma, paralisia de um membro, outros com gagueira, tuberculose, tumores e úlceras, uma surpreendente variedade de doenças e aflições. Dizia que nunca curou ninguém, apenas ensinava as pessoas a se curar. Não há dúvida de que as curas aconteceram, elas estão bem documentadas. Mas o método Coué praticamente desapareceu desde a sua morte em 1926. Se esse método fosse tão complexo que apenas alguns especialistas pudessem aprender e praticá-lo, certamente continuaria sendo usado até hoje. Mas é um método simples. Todos podem aprender a praticá-lo. Sua essência está no controle mental. Nele há 2 princípios básicos. 1. Só podemos pensar numa coisa de cada vez. E 2. Quando nos concentramos num pensamento, esse pensamento se torna verdade, porque nosso corpo o transforma em ação. Portanto, se você quiser ativar o mecanismo curativo de seu corpo, que podem estar bloqueados por pensamentos negativos, conscientes ou inconscientes, apenas repita 20 vezes seguida a cada dia e de todas as formas: estou ficando melhor e melhor. Faça isso 2 vezes por dia e estará pondo em prática o método do Dr. Coué. Uma vez que minhas pesquisas demonstraram que o poder das palavras é grandemente ampliado nos níveis meditativos, fiz algumas adaptações nesse método, nos níveis alfa e teta. Dizemos a cada dia e de todas as formas: estou ficando melhor e melhor. Dizemos isso apenas uma vez durante a meditação.
Dizemos ainda, e isto também se deve à influência do Dr. Cowley. Pensamentos negativos, sugestões negativas não têm qualquer influência sobre mim, em nenhum nível mental. Essas duas frases por si só produziram um número impressionante de resultados concretos. Particularmente interessante é a experiência de um soldado que foi repentinamente enviado para a Indochina, após ter feito apenas o primeiro dia do curso de controle mental. Ele se lembrava de como meditar e se lembrava destas duas frases. Foi destacado para a unidade de um sargento alcoólatra e de temperamento reativo, que desde o primeiro dia pareceu ter escolhido o recém-chegado como alvo de seus abusos. Depois de algumas semanas, o nosso soldado começou a acordar durante a noite com acessos de tosse e depois com um ataque de asma, doença que nunca tivera antes. Um completo exame médico revelou que ele estava em perfeitas condições de saúde. Enquanto isso, ele ficava cada vez mais cansado. Começou a piorar a qualidade de seu trabalho e, com isso, atraía cada vez mais a desagradável atenção de seu sargento. Outros membros de sua unidade estavam se voltando para as drogas. Se voltou-se para o controle mental e para aquelas duas frases. Felizmente, ele podia meditar 3 vezes por dia. Em 3 dias, havia desenvolvido uma completa imunidade ao sargento. Fazia o que me mandava fazer, mas nada do que ele dizia podia me atingir. Em 1 semana, parei de tossir e minha asma desapareceu. Se isso me tivesse sido contado por um graduado em controle mental, eu teria ficado satisfeito, como sempre fico com as histórias de sucesso, mas não tão fortemente impressionado. Temos uma série de técnicas autocurativas mais poderosas que vou ajudá-lo a aprender em capítulos posteriores. O que toma a experiência deste homem particularmente interessante é que ele não conhecia nenhuma dessas técnicas e usou unicamente aquelas 2 frases que aprendeu no primeiro dia do curso. As palavras são surpreendentemente poderosas, mesmo nos níveis mentais, bem mais profundos do que os que usamos em controle mental. Uma enfermeira anestesista e instrutora do Mind Control em Oklahoma, a senhora Jean Mabry, coloca esse conhecimento em prática para ajudar seus pacientes. Tão logo eles estejam em anestesia profunda, ela murmura em seus ouvidos instruções que podem acelerar a sua recuperação e, em alguns casos, até salvar suas vidas. Durante uma operação, quando seria de se esperar uma hemorragia acentuada, o cirurgião ficou surpreso. A perda de sangue foi mínima. A senhora Mabry havia murmurado: "Diga a seu corpo para não sangrar." Ela fez isso antes da primeira incisão e depois, a cada 10 minutos durante a operação. Durante outra operação, ela cochichou para a paciente: "Quando você acordar da anestesia, sentirá que todas as pessoas em sua vida a ama e você também se amará." Essa paciente causava grandes preocupações a seu médico. Era uma mulher tensa que vivia reclamando e para quem qualquer dorzinha parecia insuportável. Uma atitude que poderia fazer com que sua recuperação demorasse. Mais tarde, quando despertou da anestesia, ela tinha uma nova expressão em seu rosto. E 3 meses depois, o médico disse à senhora Mabry que essa paciente estava transformada. Ela havia se tornado tranquila e otimista, recuperando-se rapidamente de sua operação. O trabalho da senhora Mabry ilustra 3 coisas que ensinamos no controle mental. Primeiro, as palavras têm um poder especial em níveis mentais profundos. Segundo, a mente possui um comando muito mais firme sobre o corpo do que normalmente se imagina. E terceiro, como observei no capítulo 5, estamos sempre conscientes. Quantos pais entram no quarto de uma criança adormecida? Rapidamente ajeitam suas cobertas e saem. Quando uma pausa para algumas palavras positivas e amorosas ajudaria a tornar a criança mais segura e calma durante o dia.
É tão grande o número de graduados em controle mental que relatam uma saúde melhor, algumas vezes antes mesmo de completar o curso, que uma vez estive muito perto de ter problemas com a comunidade médica de minha cidade. Alguns pacientes disseram a seus médicos que nós tínhamos resolvido seus problemas de saúde. E os médicos então queixaram-se ao promotor de justiça. Ele investigou e verificou que não estávamos praticando medicina, como os médicos temiam. Felizmente, não é ilegal para o controle mental ser bom para a saúde, pois se assim fosse, não haveria uma organização de controle mental.